tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, a realidade soma, que no original significa substância. Porém, a substância é Cristo. Tudo isso tem sido sombra. Aliás, ele vai além. Em Colossenses 2. No final da epístola, ele vai dizer assim: e essas coisas, não toque isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Assim ele escreve. Aí ele diz assim: tais coisas se destroem com o uso. E, escute o que ele diz, não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Uma outra maneira de traduzir esse verso seria: elas não têm valor nenhum contra a sensualidade. Está entendendo? E se observar isso, e esses ritos, essas coisas, tudo que dizia respeito às cerimônias de sombra, que eles estavam recebendo uma enxurrada de ensinos nesse sentido, misturado com Cristo, Paulo vai dizer que a única coisa. Irmãos, esse púlpito precisa ser chegado para trás, porque o microfone está recebendo o som da caixa. Quando ele recebe o som da caixa, já era microfonia. Então, vamos chegar para trás. Então, Paulo vai dizer em Colossenses 2, na parte final, que essas coisas não têm valor nenhum. E vamos interpretar esse versículo, então, das duas maneiras possíveis. A primeira, não tem valor senão para satisfazer a própria carne. Eu não toco isso, eu não toco aquilo, eu não como aquilo, eu celebro as duas novas, eu guardo os sábados. Veja a religião. Está na Bíblia, Paulo rebatendo. Eu não sou religioso, Romeu Bonelli não é religioso. Nós estamos falando de vida espiritual e não de religião. A base, a palavra de Deus é a Bíblia, mas é a Bíblia viva. É a Bíblia que vem por revelação. Qualquer um tem acesso, só com o novo nascimento. Novo nascimento é só um procurar a Deus. É espiritual, ninguém junto. Olha para cima. Não vou dar regras, porque cada um procura a Deus como quer e encontra. Mas tem que procurar de coração. A solução para todos os nossos problemas está em Deus. Deus não vai fazer tudo certinho de acordo com o nosso pensamento. Ele vai fazer tudo certinho de acordo com a vontade dele, pelo propósito que ele tem para cada um de nós. Só que nós temos que aprender a ouvi-lo. E ouvi-lo significa oração. E oração é um relacionamento. É espiritual, é de coração. Pratiquem isso. A academia tem esse objetivo, mais de 7.000 horas, focando nessa integração e nesse fomento do empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Bem, porque tirando a disciplina na nossa especificidade, que foi um dom que Deus nos deu, existe outras especificidades, existe outros dons, cada um de nós tem os seus. Eu me circuncido, mas eu tenho Cristo também, meu Salvador é Cristo. Mas para que eu seja perfeito, maduro, completo, eu preciso dessas coisas. Esse era o ensino daqueles que estavam se infiltrando nessas assembleias. O outro sentido desse mesmo versículo, Paulo vai dizer que essas coisas não têm valor nenhum, senão para satisfazer, ou melhor, não tem valor contra as paixões e concupiscências da carne. Ou não tem valor, não te darão poder contra uma vida sensual. Compreendeu? Por isso, esse fiduciário de Deus. Vida sensual. Todo mundo pode ter uma visão da sensualidade. Eu vou falar o seguinte: quando você ama mais seus filhos do que a Cristo, é uma vida sensual. Nós temos que amar a Cristo. Aí sim, nós saberemos amar os nossos filhos. Se você não tem filho, mesma coisa com seus pais. Você só vai amar os seus pais se você tiver Cristo. Senão, você não vai conseguir amar seus pais. Você vai ter uma vida bonita, bacana, endinheirada,
tudo bem, saúde, as coisas boas do mundo, mas sem Cristo. Ela é efêmera. Ela não está compartilhada espiritualmente, não está vivida com a família de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O que nós queremos, como filhos de Deus, é levar os nossos filhos para a família de Deus. É que os nossos filhos nasçam de novo. Os nossos filhos foram batizados? Foram. Isso é um engodo. Tem que batizar em Cristo. Tem que se arrepender para uma vida espiritual. E aí sim, você salvou os seus próprios filhos. Agora, para a vida espiritual. Anteriormente, você podia ter um bom relacionamento, família maravilhosa, todo dia lá na casa da mamãe, do papai, comendo, bebendo, recebendo presentinho, dando presentinho. Isso é efêmero. Cadê Cristo? Sem Cristo, isso não vale nada para Deus. Não é um relacionamento espiritual, é apenas um relacionamento mundano e que vai virar pó, madeira, palha e feno. Vão queimar, não vai sair nada. Isso está escrito na Bíblia, senhores. Eu estou falando com as minhas palavras e baseado em maravilhosos preletores que estudaram a vida toda a Bíblia. Venha conosco. Paulo, ele ardia com relação a esse depósito que lhe foi confiado. Não era em primeiro lugar. Ouça bem. Ele ardia e qualquer filho de Deus deve arder por amor a Cristo, para poder, inclusive, amar os próprios cônjuges uns aos outros, os filhos, os pais, os amigos, os parceiros. Tudo tem que ser em nome de Jesus Cristo. Isso não é religião, senhores. Eu não sou religioso, senhores. Mas eu sou um filho de Deus que estou testemunhando. E agora, publicamente, no canal YouTube e redes sociais, há mais de 2 anos. Um conjunto, um escopo de doutrinas, um corpo de doutrinas. Não. É o evangelho da glória do Deus bendito. E como já falamos, ele escreveu aos Romanos, diz respeito ao próprio Cristo, sua pessoa gloriosa e sua obra gloriosa. Quem, no Novo Testamento, falou mais para nós da pessoa gloriosa e da obra gloriosa do nosso Senhor do que Paulo? 13 livros ele escreveu dos 27 do Novo Testamento. Então, eu fui encarregado. Capítulo 1, verso 11. Vamos para o próximo. Olha o mesmo capítulo 1, verso 18, para chamarmos bastante atenção para essa carga, para esse encargo, para essa, consequentemente, responsabilidade. Não é uma questão de nos reunirmos para estudo bíblico. Não é uma questão de abrirmos o livro, estudarmos versículo por versículo e palavra por palavra. Isso pode nos ajudar. Nos ajuda. Mas é muito mais do que isso. Infinitamente mais. Então, verso 18, ele vai dizer assim: este é o dever que eu te encarrego. Então, primeiro eu fui encarregado. Verso 11. E depois no verso 18, eu te encarrego. Então, assim como Paulo foi encarregado, eu fui encarregado. Assim como eu fui encarregado, eu tenho que encarregar a minha mulher, eu tenho que encarregar meus filhos, eu tenho que encarregar as pessoas que trabalham conosco. O problema é o seguinte: o problema é que a mulher, os filhos, as pessoas que trabalham conosco, os nossos amigos, não querem nos ouvir. E por que não querem ouvir? Porque nós cometemos deslizes aqui e ali, e quem não os cometeu, quem não os comete? Todos os filhos de Deus, todos os homens bíblicos cometeram. Por que estas pessoas acham de ver o podre do outro? Porque elas não veem o podre delas. E por isso que elas não têm o Espírito Santo. Porque se elas tiverem o Espírito Santo habitando no coração, o Espírito Santo
vai ficar falando do podre delas. E ao falar do podre delas, que a gente se purifica. E a purificação nos leve a ser imagem e semelhança de Cristo. Então é preciso nascer de novo para ser perdoado das coisas erradas. E é preciso, a partir do novo nascimento, adquirir uma maturidade espiritual para que a gente possa ser purificado e se tornar a imagem e semelhança de Cristo, esperando a vinda dele. E aí aumentando dia após dia o relacionamento com o Espírito Santo. E isso eu não tenho que provar para ninguém. Eu não estou aqui para provar nada, nem para discutir nada. Eu estou aqui para estudar a palavra, estudar a vida espiritual e praticar na nossa empresa, nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos com os filhos, com os pais. É isso que nós estamos fazendo. Vem conosco, vem compreender esse projeto. Esse projeto é pioneiro, é único e inusitado. E o que a gente deseja. Às vezes eu tenho uma certeza que muitas pessoas vão acabar nos ouvindo, ou melhor, ouvindo o Espírito Santo, e vão criar suas academias a partir dos seus talentos. Porque assim como Paulo encarregou o seu discípulo, eu estou encarregando discípulos de Jesus Cristo. Mesma coisa. Porque espiritual não é 2000 anos que vai mudar alguma coisa na vida espiritual. Irmão, querido irmão,